Bom dia! Estamos aqui para mais uma live às 7h30 da manhã para falar sobre temas relacionados à saúde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Espero que vocês possam aí participar e contribuir aí com um pouquinho de conhecimento. A gente sempre aprende com vocês também aqui nessa live de manhã. Não sou só eu que explico as coisas, não. Várias perguntas aqui me fazem refletir sobre os assuntos. Ontem mesmo me fizeram uma pergunta que foi bem interessante, que foi uma pergunta sobre o aminoácido lisina para prevenção de crises de herpes. Eu fui pesquisar mais sobre o assunto, um assunto bem interessante, inclusive, e trazer para vocês hoje o feedback sobre essa questão da herpes, né? Bom dia, dona Cleide. Bom dia, Fabiane. Espero que vocês estejam bem. Então, fui tentar entender porque que a lisina, quando você suplementa, ela previne a infecção pelo vírus da herpes. E pelo que eu entendi do que eu li, que acontece é que a lisina, ela compete com outro aminoácido chamado arginina, e essa arginina é fundamental para que o vírus consiga se multiplicar. Como você aumenta na alimentação a lisina, você acaba reduzindo a absorção dessa arginina, e essa falta de arginina vai acabar impactando na replicação do vírus. Além disso, a lisina ela tem uma função muito importante, apoiando o funcionamento do sistema imunológico. Então, quando você tem sistema imunológico sem a lisina, ele vai ter uma dificuldade em produzir alguns elementos. Então, por conta disso, a lisina aí se torna importante para suplementar pessoas que têm herpes ou pessoas que estão com a crise de herpes. Então, uma opção interessante. Mas e aí, pessoal, como é que vocês estão? Passando um pouquinho de frio aí também? Aqui em São Paulo tá gelado. Ontem à noite já estava bem gelado. Bom dia, Eliana, Laure. Como é que você está? Mas e aí, vamos falar sobre algum assunto interessante hoje? O que vocês têm para perguntar? O que vocês têm para compartilhar comigo? Tem alguma questão que vocês queiram trazer sobre algum tema específico? Uma dúvida sobre vitaminas, sobre minerais, sobre protocolo Coimbra, sobre alguma doença específica, sobre alguma condição que acontece com vocês ou com algum familiar de vocês? Vamos aproveitar aí esse tempo para poder falar sobre algum assunto que seja interessante para todo mundo. Aproveitar que essa oportunidade que a gente tem aqui, 7h30 às 8 da manhã, para poder aprender juntos. Bom dia, dona Thaís, como é que você está? Firme e forte? Selma Montjoy, bom dia, dona Selma. Espero que vocês estejam bem. Mas e aí, sobre o que falaremos hoje? Tem algum tema específico que esteja aí para vocês perguntarem? Bom dia, dona Juliana. Como é que vocês estão? Marissa Jaqueline, probióticos, inflamação. O que vocês querem saber sobre probiótico e sobre inflamação que eu possa ajudar vocês a entenderem? Probiótico é um tema extremamente extenso, né? E a inflamação também. Então, se tiver alguma dúvida mais direcionada, talvez seja mais interessante a gente fazer aí perguntas mais direcionadas. Tereza, bom dia. Algumas pessoas falam que competem com o nosso microbiota. Não entendi sobre essa questão. Deve ter tido algum erro aí na...
na questão do microbiota. A microbiota é como se fosse aí é o conjunto dos micro-organismos que vivem no nosso intestino, né? Então a gente tem que pensar que dependendo de como está essa microbiota, ela vai acabar impactando ali no ecossistema do nosso intestino. Então, imagina que o nosso intestino ele tem um processo que envolve o que a gente chama de barreira intestinal. Então tem uma estrutura que a gente chama de barreira intestinal, que ela é formada principalmente pelas células intestinais, que a gente chama de enterócitos. É formado pelo muco que é produzido por essas células e também pela população de bactérias, de micro-organismos que vivem naquele intestino. O que vai acontecer? Dependendo de como está o estado desse ecossistema, desse equilíbrio que existe no intestino, o intestino ele vai estar mais saudável ou menos saudável. Quando o intestino está mais saudável, essa barreira intestinal está íntegra. Ela está funcionando da maneira como deveria, protegendo o nosso organismo da entrada de toxinas, de micro-organismos. Já quando essa microbiota está desequilibrada, quando existe um adoecimento das células do intestino, quando existe problemas na produção do muco, o que vai acontecer é que esse intestino vai estar doente, esse intestino vai estar com uma barreira intestinal fraca. E essa barreira intestinal fraca vai permitir a entrada de substâncias que não deveriam no nosso corpo. O nosso corpo vai precisar de lidar com essas substâncias entrando. Isso vai gerar uma séria ameaça. Pode causar problemas sérios para a saúde. Inclusive, é um dos fatores que gera inflamação, que pode ser o gatilho para o início de uma doença autoimune. Pode ser um fator que piora a doença autoimune, porque você está hiperestimulando o sistema imunológico com uma barreira intestinal fraca. E aí que está a questão. A gente precisa dar condições para que o intestino consiga manter essa microbiota saudável. Como que a gente faz isso? A gente faz isso principalmente através da alimentação. Porque não sei se você sabe, Jaqueline, essas bactérias no intestino, elas vão responder muito ao tipo de alimento que tem no seu intestino. Então tem bactérias que elas vão gostar mais de carne, tem bactérias que gostam de açúcar, tem bactérias que gostam de fibras que a gente tem na nossa alimentação, as fibras dos legumes, das verduras, das frutas. E geralmente as bactérias que são benéficas, elas têm o perfil de gostar de coisas saudáveis. Então, dependendo do que você coloca para essa bactéria no seu intestino, você vai selecionar determinados tipos de bactéria. Por exemplo, se você consome bastante fibra, o que vai acontecer é que essa fibra, que a gente chama de prebiótico, que é o alimento da bactéria, vai estimular ali o crescimento de determinados tipos de bactérias que alimentam daquela fibra. Agora, se você só tem o hábito de consumir açúcar, se você acaba utilizando alimentos que estão ricos em agrotóxicos, você vai ter ali um problema, porque essas substâncias vão acabar causando um desequilíbrio no intestino, vai causar problema. Você não deve usar só o probiótico em situações após o uso do antibiótico. Hoje em dia já sabe que dá para você tratar inúmeras doenças com o uso de probióticos. Dá para você utilizar ele como auxílio para tratamento de dermatites, utilizar como auxílio para tratar várias doenças autoimunes diferentes, doenças inflamatórias intestinais. Dá para você utilizar como recurso também para tratar asma, bronquite e outros problemas de saúde que muitas vezes você nem imagina.
tratar sinusite, tratar rinite, tratar N situações diferentes com o uso aí do probiótico, tá? Então, essa questão do probiótico é algo que tem sido cada vez mais estudado. Inclusive, tem sido estudado até no autismo, tem estudos mostrando o benefício do uso do probiótico no autismo, porque no autismo, assim como no TDAH e inúmeras outras doenças autoimunes principalmente, existe a que a gente chama de síndrome do intestino hiperpermeável, também conhecido como leaky gut syndrome. Essa síndrome faz com que essa barreira intestinal fique fraca. E a partir do momento que essa barreira intestinal está fraca, o que vai acontecer é que entram no nosso organismo substâncias que não deveriam, aumenta a inflamação, tem um hiperestímulo do sistema imunológico e aí a pessoa vai acabar sofrendo as consequências dessa barreira intestinal fraca. A dúvida é: a bactéria do fermentado não morre no estômago? Nem toda bactéria vai morrer no estômago pela acidez do estômago, Juliana. Inclusive tem bactérias que vão acabar chegando ali no nosso intestino, senão não chegariam bactérias no intestino. E hoje em dia tem uma questão também, Juliana. Será que o estômago da maior parte das pessoas está ácido o suficiente para matar essas bactérias? Porque geralmente não está. Muitas pessoas estão aí com o estômago totalmente disfuncional, com a quantidade inadequada de ácido. Uma condição que é muito comum, que faz com que o estômago tenha dificuldade de manter a acidez e vai fazer com que bactérias cheguem no seu intestino, por exemplo, é quando você consome líquido com a refeição. Quando você faz isso, você dilui a acidez estomacal, fazendo com que o estômago fique menos ácido do que deveria. Vai fazer com que bactérias cheguem ao seu intestino, muitas vezes bactérias até indesejadas, e além disso, é importante que o bolo alimentar ele chegue mais ácido no intestino para controlar o crescimento de bactérias no intestino delgado, no intestino fino. Porque o excesso de bactérias no intestino delgado vai levar também a um problema de saúde, que é conhecido como SIBO, que é um hipercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, muitas vezes os hábitos que a gente tem em relação à alimentação vão ser cruciais e que vão acabar impactando na forma como funciona o nosso intestino. Muitas vezes o nosso desequilíbrio acontece por conta de questões bestas, como por exemplo, tomar líquido junto com a refeição, que é algo que você não deve fazer. Selma Montjoy: doutor, como funciona o protocolo? Pode ser feito consulta online? Sim, o protocolo Coimbra pode ser feito em uma consulta online, mas ele é um tratamento para doenças autoimunes. Então não é qualquer tipo de doença que pode ser tratado com o protocolo Coimbra. Tem que ser uma doença autoimune. A gente tem aí dezenas de doenças autoimunes. Inclusive eu tenho no meu canal do YouTube um vídeo explicando sobre como que funciona o tratamento com doses altas de vitamina D. Para que você consiga fazer esse tratamento e que você faça ele com segurança, é importante que você faça uma dieta com restrição de cálcio e também uma hidratação adequada. Então, quando você toma doses mais altas de vitamina D para regular o sistema imunológico, o que vai acontecer? Você precisa de uma dieta que tenha uma redução dos alimentos que são ricos em cálcio. Os alimentos que têm muito cálcio, eles podem levar um excesso de absorção de cálcio quando você faz uso dessas doses mais altas de vitamina D. E aí tem que fazer esse tratamento com uma dieta específica, uma hidratação específica. Você tem alguma doença autoimune? Tereza Fleury: kombucha é bom para microbiota? Kombucha é um composto que é uma série de probióticos e também substâncias ali que são produzidas pelas próprias bactérias, né? Que também são interessantes. E outra questão, a Juliana perguntou do fato das bactérias chegarem
das bactérias serem destruídas, tal, e não chegar no intestino. Hoje em dia tem até compostos que são vendidos que são lisados de bactéria. A bactéria, ela não precisa estar necessariamente viva para ter algum benefício para o nosso organismo. Muitas vezes, alguns compostos ali derivados da destruição de alguns tipos de bactéria podem ter um benefício grande para o nosso organismo. Então, às vezes, a gente precisa refazer alguns conceitos na nossa mente para a gente conseguir entender o real efeito dos probióticos, dos prebióticos, dos simbióticos, que é a junção do prebiótico e probiótico, e dos pós-bióticos, que são esses elementos que são derivados das bactérias aí, dos probióticos. Então, hoje em dia, a gente já tem aí esses 4. Prebiótico, probiótico, simbiótico e pós-biótico. Tá bom? Dona Telane, bom dia, doutor. Qual o melhor magnésio para tomar em conjunto com a vitamina D e K2? Eu tomo esse combo pela manhã, correto? A vitamina D e K são vitaminas que são lipossolúveis. Elas têm que ser tomadas depois da refeição. Se você toma café da manhã, tá certo. Se você não toma café da manhã e tá tomando vitamina D em jejum com vitamina K, aí tá errado. Já o magnésio, o ideal é que você pense, antes de pensar no tipo específico de magnésio que você vai tomar, que você pense na quantidade específica de magnésio que você vai tomar. Então, mais importante inicialmente do que o tipo de magnésio é a quantidade de magnésio elementar que tem naquele suplemento que você vai tomar, para você saber quantas cápsulas você precisa tomar. Em geral, a necessidade diária de magnésio, seja da alimentação ou da suplementação, gira em torno de mais ou menos 450 mg de magnésio para homens e 350 mg de magnésio para mulheres. E hoje em dia 90% das pessoas com certeza não batem essa necessidade diária e vão precisar de complementar com o uso do magnésio. Tem até um estudo bem interessante que foi publicado em 2018 aqui no Brasil, mostrando que a população brasileira tem uma ingesta inadequada de magnésio diariamente. Eles fizeram um diário alimentar das pessoas e avaliaram quanto dessas pessoas consumiam de magnésio por dia. E ali em torno de 80 a 90% das pessoas nas mais diferentes faixas etárias não consumia a quantidade que deveria de magnésio. Então, dito isso, o ideal é que você tente suplementar pelo menos próximo da recomendação diária, que são esses 450 mg de magnésio elementar, não total, e 300 para homens e 350 para mulheres. Então tem essa diferença também, muitas pessoas não entendem, mas o fato de ter 500 mg de magnésio numa cápsula não quer dizer que esses 500 mg de magnésio são de magnésio elementar, que é a quantidade que você realmente vai absorver. Por exemplo, se você toma magnésio de malato ou magnésio malato, você vai ter ali em torno de 30% de magnésio elementar. Então, no comprimido de 500 mg, você vai ter 150 mg de magnésio elementar. Você precisaria tomar por dia, se você for um homem, para bater a taxa diária de magnésio, em torno de 3 cápsulas por dia. Magnésio bisglicinato, a mesma coisa, tem cerca de 30%. Mas aí, por exemplo, o cloreto, que o pessoal gosta de tomar. Cloreto de magnésio PA, ele tem em torno de 10% de absorção. Então, cada cápsula de 500 mg de magnésio, de cloreto de magnésio PA, vai ter por volta de 50 mg de magnésio elementar. Então, ao invés de tomar 3 cápsulas por dia, você vai precisar de tomar 9 cápsulas por dia para bater essa meta diária de magnésio, para você ingerir a recomendação mínima sem precisar de contar com o magnésio da alimentação. O treonato, a mesma coisa. A capacidade de absorção do magnésio treonato gira em torno de 8%. Então, você precisaria tomar 9 cápsulas por dia do magnésio treonato para bater essa necessidade diária. Então, muitas vezes o que acontece é que as pessoas usam os blends de magnésio, que são as misturas de magnésio. Então, você pega a mistura que tem magnésio
bisglicinato, dimalato e o magnésio treonato. Você tem nessa mistura ali uma quantidade muitas vezes de 450 miligramas em 1 ou 2 cápsulas, que é a quantidade que o seu organismo vai precisar no dia. Então assim você consegue bater essa necessidade de magnésio e ao mesmo tempo ter benefício daquela substância que você quer utilizar, tá bom? Então pensa nisso. Primeira coisa que você tem que ver qual o tipo de magnésio. Aí depois você pode ver se esse tipo a mais de magnésio vai ter algum benefício adicional no seu caso. Magnésio glicina, por exemplo, é um tipo de magnésio que ajuda a acalmar. Magnésio taurato também, magnésio que ajuda a dar uma acalmada na pessoa. Magnésio dimalato ajuda a dar mais energia. Aí vai depender da molécula que está acoplada ao magnésio, se vai ter um benefício a mais ou não. Treonato vai permitir que esse magnésio consiga chegar com maior concentração no cérebro, por aí vai. E o ideal é sempre tentar fracionar o magnésio, porque o magnésio ele tem uma limitação de absorção. Então, às vezes a pessoa ela toma quantidade de magnésio a mais e isso vai acabar gerando diarreia, principalmente magnésio de baixa absorção, como cloreto, como óxido de magnésio, como magnésio citrato. Então, esses tipos de magnésio geralmente têm uma absorção reduzida e podem levar um quadro aí de diarreia. Bom dia, dona Valéria. Bom dia, doutor Cláudio. Como tratar SIBO? Ana, para tratar SIBO, tem que tratar o intestino. Justamente o que eu falei, uma das coisas que você tem que fazer para poder tratar SIBO é corrigir a acidez do intestino, do estômago, né? Então, uma das coisas que você precisa fazer é isso. Às vezes a pessoa tem ali uma gastrite atrófica. O estômago não produz a quantidade de ácido suficiente que deveria. Então, você vai ter que dar substância para poder, por exemplo, recuperar essa acidez do estômago. Uma das substâncias que é utilizada é a betaína. Dá para você utilizar no tratamento da SIBO também outras substâncias que vão ajudar a controlar essa quantidade de bactérias do intestino. Aí entra uma série de fitoterápicos, de substâncias que ajudam. O próprio probiótico pode ser utilizado no tratamento da SIBO, principalmente quando você vai tratar esse tipo de condição intestinal. Fundamental que você trate de ajustar a alimentação. Se você não ajustar a alimentação, não vai dar certo. No longo prazo, você vai voltar a ter os mesmos problemas. Então, para você conseguir fazer com que o seu organismo diminua esse hipercrescimento bacteriano, é importantíssimo que você ajuste a alimentação. E aí seria um tema para falar com uma nutricionista. Talvez eu traga aí uma nutricionista para falar sobre esse tema se vocês tiverem interesse. Depois coloquem aí nos comentários da nossa live se é interessante a gente falar sobre esse tema de forma mais extensa. Pode falar de sintomas do SIBO, falar sobre como você trata especificamente, que é uma condição aí que é um tema aí que é bem interessante, que tem sido cada vez mais comum. Inclusive a SIBO tem sido muito confundida com síndrome do intestino irritável por conta dos sintomas. E muitas vezes a pessoa acha que é só um problema emocional, mas na verdade é um desequilíbrio que já aconteceu no intestino e que precisa ser ali ajustado, algo que precisa ser visto e tratado. E tem tratamento. Quando a gente consegue tratar esse intestino, a pessoa ela volta a ter ali uma vida normal, o intestino funcionando normalmente, tá bom? Pessoal, já deu aqui nosso tempo. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa live de hoje. Eu gostei bastante. Obviamente tem muitas perguntas aqui que eu não consegui responder, mas a gente pode trazer aí talvez uma live específica só sobre esse tema com uma nutricionista e falar sobre SIBO. A gente pode ver isso aí. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Vamos lá para mais um dia. Tem que fazer ali minha atividade física, tem que resolver minhas coisas. Daqui a pouco estou indo para a clínica. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e mais uma vez agradeço a presença de todos.
Um abraço e até amanhã, 7h30 da manhã.